Boa noite a todos. Ao responder ao convite para o projeto Percurso de Artista, eu propus lançar um olhar sobre o meu arquivo em processo. E, em performance do arquivo Extensões, eu me dediquei a desenhar uma proposta para a Sala Laranjeira que articulasse 2 tempos de minha trajetória. A plataforma Extensões do Corpo, a mesa que cruza 2 ambientes, reúne produções dos anos 90 que se adentram na sala As Extensões da Memória. Num dos lados da grande mesa, eu compartilho o Espaço Sapies, que é uma bolsa vitrine que eu mesma fiz em 92, quando vivia na França, para levar comigo os 17 desenhos feitos de memória dos lugares onde morei até então. Eu estava longe do Brasil, no outro lado do oceano, e sentia a necessidade de rememorar e fixar meus espaços de vida e de carregá-los comigo. O que esses desenhos evocam, para além das linhas, já que vejo nas suas profundezas das profundezas do fino traço a sedimentação de experiências de vida e de memórias. Vejo que deles emergem as dúvidas que hoje me habitam. Como ver os lugares, como trazê-los para próximo do corpo, o que nos dizem as memórias, o que pode um arquivo, como implicar-se no mundo que nos toca viver. E vejo as linhas que nutrem meus processos futuros, que partem da casa à cidade, abarcando uma dimensão mais vasta que se estende pelo mundo. A instalação Vendo em Torno 2025, que encontramos na sala ao lado, é uma proposição homônima de outra realizada em 2005, na Fundação E-Carta, localizada no edifício Art Deco, que se localiza na Avenida João Pessoa, edifício este que hoje se encontra vestido da colorida e simbólica geometria do arquiteto Fred Mamani. Se em 2005 eu me detive no processo de reconhecimento do espaço, do local expositivo, compreendendo parte da Avenida João Pessoa e das ruas adjacentes, por onde antes passava o Arroio Dilúvio, e que eu observava também de um dos ângulos das janelas o Parque da Redenção, a instalação parecia mais um escritório de estudos, funcionava também como um ponto de encontro para conversar sobre a cidade. E Vendo em Torno 2025, que ocupa a 2ª sala do espaço expositivo, ela é uma instalação de caráter prospectivo que observa as camadas de tempo do Centro Cultural, localizado no campus central da URGS, trazendo a imagem de parte do campus e da Redenção. A réplica reduzida do quiosque ou postinho, localizado no parque, e o vídeo se articulam, criando outras formas de ver esses espaços. A partir da exposição, eu propus ativações como zonas de extensão da exposição. O primeiro encontro foi com o curador Eduardo Veras, aqui presente, que me acompanha nessa caminhada, que ocorreu no início da exposição. A segunda ativação foram com as questões o que foi sonhado, o que foi construído, o que resiste ao tempo, a crescida das novas questões, o que diz a água, o que diz a terra e o que dizem as cinzas. Essas montagens seguem ocorrendo e compreendem colagens nos cartazes, nos tapumes da cidade. E a terceira, propus fazermos uma caminhada iniciada na exposição e que percorreu parte do campus e do entorno do lago, acercando-nos do quiosque até retornar à exposição. Hoje, nós estamos realizando a 4ª ativação, e, deste modo, seguimos entendendo a exposição como arte e produção de conhecimento de uma pesquisa de 20 anos, as extensões da memória, a experiência artística e outros espaços. Com essa 4ª ativação, nosso trabalho se soma às competências de pesquisa dos nossos convidados. Ana Andréia, a quem eu convido para vir aqui, mestre em Planejamento Urbano e Regional, integrante da equipe do setor de Patrimônio Histórico da URGS. Ana Maria Dalazen, museóloga, professora titular aposentada do curso de Museologia da URGS. José Francisco Alves, curador e doutor em História da Arte. E Gustavo Balbella, artista, visual e pesquisador, atualmente doutorando pela Universidade de Norwich. São olhares que envolvem um processo de escavação de memórias e de formas de ocupação desse território ao longo do tempo, do campus e do parque. A zona de cor amarela da Sala Laranjeira, ela demarca o espaço criado na exposição para ver esse entorno. E é esperado que vocês aceitem o convite para desbravar esse território conosco,
somando a percepção do que, enquanto artista, percebi, ressenti e elaborei. O Centro Cultural, o Campo Central e o Parque, tão perto daqui, tão longe do tempo, entre a vida e as dinâmicas da universidade e do parque. O que há do lado de fora, atrás de ti, na tua frente, onde ficou o campo da várzea, o que se sobrepôs ao antigo arrabalde da cidade. Eu passo agora, então, a endereçar a palavra, quer dizer, a nossos convidados, começando pela Ana Dreyer, né? Eu te passo aqui. Eu não sei como é que a gente apresenta. Eu vou ali agora. Tá. Boa tarde. A professora já me apresentou. Queria dizer que a gente recebeu um convite da professora através do setor de patrimônio histórico, que é onde eu trabalho. Ali somos em 3 arquitetas, eu, a Camila Zanini e a Renata Manara Tonioli. E esse convite se deve à integração tão profunda que está tendo da exposição da professora com esta edificação, né, que é muito significativa tanto para a URGS, para a cidade, mas também para nós, o setor de patrimônio histórico, que colegas, eu até não estava ainda na equipe, mas colegas fizeram esse projeto, fizeram essa obra, e hoje a gente tem esse espaço, graças a um esforço muito grande de muitos anos de pesquisa, enfim, doadores que deram, que prestaram, enfim, esforços para ter essa construção. Então, acho que dá para... surgiu a ideia dessa fala, principalmente através da linha do tempo, que a professora fez com aquela mesa, que atravessam 2 salas. E até vou mostrar daí por que surgiu essa vontade de explicar o trabalho, né? Bom, aqui vocês têm uma vista... tá, pode ser. Não, mas eu vou mostrar depois de novo. Pode passar, pode passar. Então, aqui, o primeiro campus universitário do Brasil, que foi a URGS. No início do século XX, final do século XIX, existiam faculdades autônomas, não eram campos unificados. E depois da década de 40, que houve a unificação e depois federalização do ensino, né? Então, aqui a gente consegue ver, nesse primeiro plano, a Faculdade de Engenharia, o Parobé, o antigo Júlio de Castilhos, que incendiou em 1951, e hoje é onde fica o prédio da Faculdade de Economia. E ele foi construído exatamente no perímetro das fundações do antigo Júlio de Castilhos. Não dá para ver muito bem, mas ao lado do prédio direito. E, para trás, a gente consegue ver onde a gente está hoje, né, na nossa edificação. E lá no fundo, lá no final da paisagem, é o Colégio Militar. Pode passar. Então, aqui era o Campo da Redenção. Esse quadrado grande que tem aqui é o Colégio Militar. E aqui ainda não existiam as vias, avenidas e rótulas. Era tudo um campo. Essa foto, a gente não tem exatamente a certeza da data, mas é entre 1928 e 1935. E aí já se começa a perceber os traçados, a rota. E esse prédio, desde então, ele foi construído porque, no início do século XX, com a vinda dos imigrantes alemães, italianos, se começou o estudo de química aqui no estado, que antes não existia. E depois da Primeira Guerra Mundial, teve um corte de fluxo de tecnologia Europa-Brasil. Isso começou a ficar muito difícil. Então, se viu a necessidade de a gente ter profissionais formados aqui no país para atender essa demanda. E aí que foi criado o Instituto de Química, porque esse prédio aqui abrigava, historicamente, o Instituto de Química vinculado à Escola de Engenharia. E aí a gente percebe que daí é uma integração também com o trabalho da professora Ivone, que bem na frente, o prédio está bem central ali, aqui é branco, parece branco, e à frente é o Jardim da Redenção, o Jardim das Rosas. Então, havia uma integração muito grande entre essa área, né? Pode passar. Ali tem umas vistas aéreas também. Aquela lá é na década de 60, a de cima é na década de 40, embaixo da década de 60. Pode passar.
Então, esse projeto não se tem registro de quem foi o autor, de qual foi o arquiteto ou o arquiteto-engenheiro, né, na época. É uma área de 3.532 metros quadrados. A gente tem registro que foi esse escritório Andrighetto que executou entre 1922 e 1924. E depois, passados 20 anos, se viu a necessidade de ter uma ampliação dos laboratórios e dos serviços, principalmente depois do final, ali, quando começou a Segunda Guerra Mundial, também teve uma demanda maior por esse tipo de pesquisa e formação. E aí foi ampliado, e a gente não percebe essa ampliação pelo lado de fora. E depois, passados muitos anos, foi feita a restauração aqui pela equipe do setor de patrimônio histórico. Pode passar. Então, esse é o prédio que nós vemos hoje, né? Tal e qual. Pode passar. Aqui é uma curiosidade. O Instituto Parobé, que era curso técnico, ele tinha uma divisão feminina. Era separado a escola dos meninos e das meninas. E nesse quarteirão onde a gente está hoje, que é lá no canto esquerdo, direito, esquerdo para mim, é onde a gente está hoje, aqui o prédio do Instituto de Química. E isso aqui era um campus onde as alunas faziam hortas, elas aprendiam ofícios, enfim. Então, isso aqui era um uso bem diferente do que a gente tem hoje, né? Bem pitoresco. Pode passar. Então, a primeira fase construtiva é um breve histórico, até não vou me ater muito, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas aí foi quando formada a Sociedade União Farmacêutica, né, no final do século XIX. Em 1914 foi feito o primeiro laboratório de eletroquímica. Aí a fundação mesmo do Instituto de Química foi em 1920. E em 1922 foi feita a concessão desse terreno para o Instituto de Química, que já existiam as faculdades de engenharia, né? Já tinha o prédio do direito da engenharia. E em 1924 foi concluída a obra. E em 1926 foi inaugurado pelo presidente da República, Washington Luiz. Então, era uma situação bem marcante, bem importante. Aquela escadaria vocês devem conhecer, né? É onde a gente sobe. Sim, então assim é um prédio que carrega muita história, né? Até pensando, a gente não sabe exatamente, mas essas demandas, o porquê da execução disso, o porquê da criação, né, desse Instituto de Química, essa questão relacionada também com o que havia de guerras e demandas, né, por produção tecnológica, enfim, e aí que a gente surgiu esse prédio. Pode passar. Então, na primeira fase dele, essas camadas do tempo, na primeira fase, ele era um prédio de salas de aula e laboratórios de pesquisa, né? Então, aqui são os alunos, né, aqui dentro dessas salas onde nós... Essa aqui não, onde estamos lá. Pode passar. Outros laboratórios. E aí, com o crescente desenvolvimento do Estado, aumentou a demanda desses serviços, porque o Instituto de Química prestava serviços para a sociedade também, não era só de ensino, eles prestavam efetivamente serviços técnicos. E aí foi feita uma ampliação desse prédio e aumentou nas duas laterais. Aqui onde a gente está é a área... Deixa eu ver se... aqui é a área nova. Não fui ver o alinhamento. E lá no outro lado, simetricamente, também foi feita uma ampliação. Pode passar. Aqui mostra bem, né, qual é a construção original, no mais escuro, e as duas alas laterais, com a ampliação da década de 40. Pode passar. Então, aqui mostrando um pouco do entorno, né? Ele não tem data, mas eu acredito que seja mais ou menos na década de 60, essas imagens. E mostra bem ainda quando era muito liberado ainda todo esse entorno, ainda tinha, a cidade já estava crescendo, já estava bem composta, mas ainda tinha uma permeabilidade maior entre as edificações aqui do campus e o exterior, que hoje a gente não tem tanto, né? Hoje a gente não tem essa percepção tão forte, né, de interligação e de comunicação. Pode passar. Então, se passaram muitos anos, aí muita história, e depois de algum tempo, no início dos anos 2000, o prédio estava bem problemático, com muitos problemas assim, estruturais, muito cupim nas madeiras, enfim, infraestrutura precária. E aí, dentro do projeto Resgate da URGS, que era o projeto que foi feito nos anos 2000 para levantar fundos através de leis de incentivo à cultura para as reformas dos edifícios históricos, ele também entrou nesse pacote
né, de prédios históricos para serem reformados. Pode passar. Então, aqui são fotos de 2004, 21 anos, né? E aí mostra qual era a situação que ele estava naquela época. Então, não muito diferente de muitos prédios que a gente tem hoje aqui, né, infelizmente. Mas foi visto esse edifício e aí começaram os levantamentos para ser feito o projeto de restauração. Então, as estátuas que a gente tem lá na varanda, lá de cima, né, elas foram também restauradas. Pode passar. Aqui é uma fotografia também dessa mesma época, de 2006, mostrando que como ele tá a face dele está voltada diretamente para o parque, no mesmo eixo do jardim, mas ainda assim, quando a gente está aqui, a gente não tem essa noção, né? E ele antes era todo num campo aberto, né? Ele dominava a paisagem e agora ele está contido, né? Entre outras edificações de vários tempos também. Então, aqui era a situação antes da restauração, né? Salas de aula, se usava bastante para setores administrativos, e tinham construções de mezaninos, enfim, então tinham várias camadas que foram sendo acrescidas aqui dentro durante o tempo. Pode passar. Isso aqui é uma curiosidade, porque quando foram fazer toda aquela reforma da parte da frente, que o piso estava muito ruim, se viu que tinha essa galeria estrutural embaixo da escada, aquela escadaria. Então, ali tem um túnel. Ah, foi Tule? Ah, pois é, dá para abrir, tem que abrir ali. Não, ela é por baixo. Isso é estrutural, na verdade, né? Para fazer a estrutura da escada. Só que quando escavaram, viram que ela era como se fosse um túnel. Até o pessoal cogitou, será que vai para algum lugar? Não, mas não vai para algum lugar. Ele só faz a volta. Mas trabalhar com a restauração e com esses prédios são surpresas constantes, né? Cada parede, cada coisa que se abre é uma história que está ali, que às vezes a gente não está enxergando, por inadequações, né, que são acrescidas, ou mesmo da gente não perceber mais no espaço que a gente está, né? Isso acontece muito, né? A gente fica convivendo com um lugar e daqui a pouco aquele lugar perde algum significado, né? Toma outros significados, mas às vezes algumas coisas a gente deixa de perceber. Pode passar. Então, isso aqui que foi o curioso, né, que também chamou a atenção da professora, que nessas salas onde teve esse acréscimo, existiam as janelas originais, que tinham janelas que davam para a rua. E essas janelas estavam tapadas por paredes, por alvenaria, por divisórias. E aí, na restauração, começou a se identificar que tinham esses vãos nessas janelas. E aí, os arquitetos, nossos colegas que estavam fazendo o projeto, decidiram incorporar isso ao projeto e manter esse vestígio, né? Identificar essa passagem do tempo da edificação, mostrar que teve essa outra fachada. Então, ele tem uma fachada interna escondida, né? Esse prédio tem uma fachada interna escondida. Então, ali a abertura dos vãos. Aí, depois, alguns ficaram abertos, que nem na sala da exposição, outros foram fechados, mas com a marcação dessa diferença, né? Lá nos salões grandes também tem isso. Se vocês forem lá, dá para perceber bem. Pode passar. E aqui outros exemplos assim dessas coisas que vão se retirando e colocando, né? Por exemplo, o segundo pavimento era todo com vigas de madeira, né? Engastadas na alvenaria, que era o método construtivo da época. Alguns vão se descobrir paredes muito grossas. Então, assim, foram coisas que foram se prevê muita coisa numa restauração, mas é só durante mesmo a obra que vai se vendo algumas curiosidades. Pode passar. Aqui também, né, quando começaram a tirar todas essas cascas internas que tinha e ver o que era realmente a envoltória do edifício, né, o que era o principal da edificação. E aqui eu citei, só para citar, né, os autores do projeto, né, era uma equipe grande, também tiveram diversos bolsistas e outros colaboradores. Então, eu faço questão de trazer aqui o nome, né, dos projetistas. A Renata ainda está conosco. Pode passar. Então, aqui é mostrando alguns processos da obra, né, que a cobertura foi totalmente retirada e refeita com estrutura metálica, porque não tinha mais condições de manter em estrutura de madeira. E esses vãos altos, isso na obra, isso aqui eu já estava aqui no setor. Era muito impressionante entrar aqui e ver esse volume todo nu, assim, né,
É muito interessante. Pode passar. Essa aqui também, né, visto de cima, né? E pensando assim, a gente está aqui hoje. É difícil acreditar, né? Pode passar. Aqui também, né, a reconstrução do telhado foi feita em etapas, né, porque uma obra desse porte é uma logística bem complexa, né? Pode passar. Então é isso aí. Não, foi de novo? Tá, pode passar. É isso. Então tá, é mais para marcar a existência desse edifício ao longo desses anos todos e que hoje a gente está aqui usando, né, e podendo usufruir dele mais uma partezinha. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Maria Ivone por ter me convidado para fazer parte dessa mesa tão qualificada. Gostaria também de dizer, antes de mais nada, que eu não sou museóloga. Eu estou sendo chamada de museóloga, eu sou museóloga do coração, porque, na verdade, eu sou historiadora, mestre em educação e doutora em comunicação. E museóloga porque eu criei o curso de museologia e participei da criação do mestrado, mas eu não sou museóloga. Adoro ser chamada de tal. Aqui nós vemos o título que eu coloquei, A Gênese da Redenção de um Potreiro Descampado a Coração Verde de Porto Alegre. Aqui embaixo está o nosso logo do Coletivo Preserva a Redenção, que é muito importante destacar, que foi criado em outubro de 2022, em função da ameaça do senhor prefeito e agora reeleito, Sebastião Melo, que queria privatizar a Redenção. Ele não só queria privatizar a Redenção, mas tinha um plano de construir 577, exatamente, 577 vagas de estacionamento subterrâneo, numa região completamente alagadiça, surreal. Então, nós conseguimos suspender ambos os processos e estamos, desde essa época, atuando na preservação da Redenção. E gostaria de enfatizar também que a minha participação no coletivo se dá como representante do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio. Com muito orgulho, minhas queridas colegas estão aí. Gostaria de também... Só volta um pouquinho. A gênese da redenção. Outro aspecto que eu gostaria de falar é que, para nós, ele não se chama Parque Farroupilha, porque nós nos envolvemos com patrimônio, com memórias, com saudade, com relações afetivas. E, nessas relações afetivas, não cabe a gente chamar de Parque Farroupilha, considerando que a epopeia Farroupilha, na verdade, foi uma tragédia Farroupilha. Então, nesse sentido, quando nós nos reportamos à redenção, é o caráter afetivo, o caráter inclusivo que sempre teve esse aspecto, esse ponto. Pode passar, por gentileza. Aqui eu coloquei alguns pontos de memória que são fundamentais para a gente entender onde surgiu a redenção. Vejam ali, em 1772, foi desapropriada pela coroa portuguesa uma fazenda que foi dividida em lotes e se criou, então, o povoado Porto dos Casais. A gente vê, vocês conhecem a Praça do Portão, né? Ali em cima. Então, o povoado era de lá, seguindo lá para a ponta do gasômetro. Para cá, era uma região alagadiça que não entrou nessa divisão. Em 1807, essa região alagadiça ela foi doada pelo Paulo Gama, governador da capitania de São Pedro, como várzea do Portão ou potreiro da várzea. Outro aspecto interessante de colocar, em 1870, quando foi construída a Capela do Bonfim, ele foi chamado de Campos do Bonfim. Então, nós temos aqui Campos do Bonfim em 1870. Quando é que aparece Campo da Redenção? 1880, em homenagem ao movimento abolicionista que aqui aconteceu. Toda a movimentação abolicionista se deu no espaço da Redenção, por isso o nome.
Em 1901, aconteceu a exposição de produtos rio-grandenses, que foi fantástica, para tentar recuperar a imagem do Rio Grande do Sul, depois da Revolução Farroupilha. 1925 a 1930 foi ajardinado. 1935 foi criado, então, o Parque Farroupilha, que depois o José Francisco vai falar na exposição. 1997, ele foi tombado como patrimônio histórico da cidade. Não adiantou nada, porque a legislação municipal está detonando com a redenção. Leis e mais leis são feitas destruindo a redenção. Em 2022, como eu já disse, surge o coletivo Preserva a Redenção, e 2022, numa tentativa que a gente acha que pode dar algum resultado, não muito, nós pedimos o tombamento federal da redenção, porque aí a legislação que vai ser utilizada em função da redenção será federal. É um pouco diferente de uma Câmara Municipal de Porto Alegre. Pode passar? Aqui é um mapa de 1772, que mostra bem o povoado ali em cima, na Praça do Portão. Esse portão, ao que parece, nunca existiu. Um dos nossos historiadores do grupo, Luiz Felipe Scosteg, que vive em arquivos para cá e para lá, e me desmente muitas vezes, quando eu me baseio em autores que escreveram alguma coisa, ele diz, não foi assim. Ele disse que esse portão, na verdade, ninguém sabe se existiu ou não. Tem até uma dissertação de mestrado sobre isso. E vejam aqui que legal. Ó. As duas, vejam aqui no meio a várzea da Redenção. Aqui, à direita, o caminho da Zenha, leia-se, Avenida João Pessoa, e à esquerda, caminho do meio, que levava a Viamão, onde era a capital da província. Então, Viamão era diretamente vinculado a esse povoado, a partir do caminho do meio, hoje, Oswaldo Aranha e Protásio Alves. Pode passar? Isso aqui eu amo de paixão. A várzea alagadiça permaneceu em propriedade da coroa portuguesa, como eu disse, como logradouro público dos habitantes, ou rocio para pasto de gado e pouso de carretas e animais de montaria. Então, vinham o gado que ia ser abatido para a alimentação das pessoas do povoado, ficavam ali, e também pipeiros, ou seja, quem são os pipeiros? São pessoas que traziam pipas cheias de água para a cidade que tinha problemas de água para os seus habitantes. Essa foto, eu andei voando, e o Luiz Felipe me cortou barato, porque ali na esquerda aparece um prédio, né? Estão vendo aqui, bem à esquerdinha? Eu jurava, eu queria acreditar que fosse o prédio hoje do Museu da URGS. Só que ele é posterior, ele foi construído em 1913, e essas imagens do Lunara são anteriores em 10 anos. Mas eu tentei voar, eu acho que tinha tudo a ver. Pode passar? Aqui nós vemos vários... outra imagem belíssima, essas fotos do Lunara eu acho fantásticas, de carroceiros e pipeiros, e muitos desses carroceiros negros, os escravos, antes dessa época, evidente, eles fugiam e vieram a constituir os quilombos urbanos. Por isso que Porto Alegre tem tantos quilombos urbanos. Porque eles fugiam, claro, era a oportunidade que eles tinham, ou seja, a redenção sempre foi democrática, a redenção sempre representou liberdade. Pode passar? Há um trabalho que é muito interessante, ela foi premiada, inclusive, da Daniele Vieira, onde ela mostra a relação dos negros com a cidade de Porto Alegre. E ela situa na Redenção um espaço peculiar, específico, porque os negros não poderiam, os escravos não poderiam realizar os seus rituais, as suas oferendas, etc., dentro do povoado, mas fora, na região alagadiça, sim. Então, por isso, a Redenção se tornou um espaço muito democrático, onde todas essas coisas aconteciam. E, ao que parece, a mãe Rita, que é essa senhora fotografada pelo Calegari, ela teria...
Há trabalhos específicos sobre ela, e um ex-aluno nosso da Fabico está fazendo um documentário muito interessante, o Guilherme Castro, sobre a mãe Rita. Ao que parece, ela teria vivido uns 100 anos, e ela é uma figura insofismável, é uma pessoa fantástica, que teria um candombe junto à atual Rua Havaí. Pode passar? Isso aqui pode passar, porque isso aí é sobre a relação dela. 1901, acontece a exposição que representaria uma mudança, um crescimento da redenção no sentido de uma participação maior. Só que a redenção continuava sem uma árvore sequer. As árvores da redenção só foram plantadas com o ajardinamento do Agache em 1925. Até lá, ela era aquele descampado maravilhoso, onde aconteciam festas, encontros, discussões, tudo acontecia lá para os dissidentes. Portanto, a redenção sempre foi um momento de discussão, sempre foi um momento de mudança, de liberdade. Adoro essa foto também, mostrando o público da redenção, o público da exposição, melhor dizendo. Olha o chiquê das pessoas, né? Fantásticas. Pode passar? Aqui nós temos uma outra foto vista geral da exposição, como a minha antecessora havia colocado, e vocês podem observar aqui que a Escola de Engenharia e toda a exposição ela é feita nesse canto de cá, porque a redenção continua abandonada. A exposição só aproveitou o espaço daqui até onde hoje é a Sarmento Leite, mas a própria redenção não. E foi comentado por ti também, Ana, a relação com o Roseiral. O Roseiral, que existia, porque agora é uma porcaria, um horror o que está ali, foi o primeiro espaço. Você sabe do que eu estou falando, o Roseiral, onde é, né, aqui? Onde tinha o menino com a cornucópia. Foi a primeira Praça da Redenção, em homenagem ao Paulo Gama. Era um roseiral belíssimo, eu me lembro, na minha pré-história, eu sou bem velha, eu cheguei a ver rosas no roseiral. Hoje é uma droga. Aqui, essa litografia do Weingartner mostra, é outra relação que se estabelece com o parque, e a gente pode perceber que está lá ele lá. Como a Ana tinha colocado antes, quer dizer, o parque continua sendo um terreiro aberto, um terreno livre, sem absolutamente nada. Pode passar? Aqui, nesta foto, a gente percebe, tudo em função da exposição. Vejam o que aconteceu lá. À esquerda, o velódromo, aqui embaixo, um velódromo. Na lateral do campo, Ju da Redenção, uma arena para touradas. Tudo isso acontecendo na Redenção, né? Nos fundos do campo, a escola militar, como já foi comentado pela Ana. Então, dá para observar aqui que o próprio campo da Redenção ele não foi utilizado para a exposição de 1901. A exposição fez o maior sucesso. Ela trouxe gente do Brasil e do exterior, e eu estou escrevendo sobre essa exposição de 1901, porque nós, no coletivo, estamos fazendo um e-book. O José Francisco já escreveu o texto dele, várias pessoas aqui escreveram, está para sair a qualquer momento, e a exposição de 1901 eu me detive na análise a partir das fotografias do Lunara. Ele fotografou todos os painéis, todos os estandes de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Pode passar? Aqui é outra, mostrando a mesma relação. Pode passar? A Escola Militar da província do Rio Grande do Sul, a nossa escola militar de hoje, ela foi uma das grandes referências da Redenção, na época em que era o campo da Redenção. E aqui na frente, lá atrás, vocês podem, aqui na frente
da Escola Militar, onde hoje é o Monumento do Expedicionário. A Escola Militar criou o Estádio Ramiro Souto, que virou uma referência da época. Aconteceram no Estádio Ramiro Souto vários campeonatos nacionais e até mesmo internacionais. Primeiro campeonato de atletismo feminino do Brasil aconteceu aí. Havia um campo de várzea, onde dizem que o meu time maravilhoso internacional, que está sempre caindo, no começo da sua vida... O outro é que caiu? Ambos. No começo, quando ele não tinha campo, ele fazia, os seus treinos eram feitos na Redenção. Pena que foi só naquele tempo. Eu adoraria, porque eu moro no José Bonifácio, eu amaria vê-los por aí. Depois disso, o Estádio Ramiro Souto virou Parque Ramiro Souto e foi para a região onde está atualmente, lá no cantinho da Oswaldo Aranha. A presença do Colégio Militar foi muito significativa, não só em relação ao esporte, mas ao crescimento da própria rua, Avenida José Bonifácio, em função da Escola Militar. A Escola Militar criou uma referência para a cidade. Bom, falando em Redenção, eu tinha falado que ela começou como um potreiro úmido, molhado, e que hoje o prefeito, em 2022, esqueceu que ele era alagadiço e tentou construir 577 vagas de estacionamento subterrâneo embaixo da pista de atletismo do atual Ramiro Souto. É surreal. Nós conseguimos facilmente suspender, porque não foi feito nenhum estudo, nem a rima, nada. Se eles cavassem meio metro, eles iam encontrar água. Mas nem isso fizeram. Então, por isso que nós conseguimos essa grande conquista. E o coletivo, eu disse que tinha começado como o potreiro e virou o Coração Verde de Porto Alegre. Só que o Coração Verde de Porto Alegre está muito doente. Hoje a Redenção pede socorro. E nós estamos, na Redenção, tentando dar esse socorro a ela. Como? Gambás. Vocês sabem que em gambás, todos vocês sabem que gambás não são ratos? Sabem? Gambá não é rato, é um primo de um canguru. As mãezinhas colocam seus filhotes. É a coisa mais linda encontrá-las. Agora é a época que elas aparecem com seus nove filhotes nas costas. É uma coisa maravilhosa. E eles comem escorpiões, eles comem barata, tudo aquilo que a gente não gosta, eles são imunes. E eles devoram tudo isso. Só que a quantidade que a gente encontra de gambás mortos, seja por mordidas de cães, que as pessoas soltam os cães e atiçam. Tem uma psicopata que é dona de um pitbull, que tudo isso que eu estou dizendo já é motivo, já foi denúncia, já tem denúncia. Nós estamos protocolados, tudo na justiça, os nossos nomes estão lá super conhecidos. Mas ninguém faz nada porque ela é uma bambambã da Receita Federal. Ela solta o seu animal e esse animal mata gambás, não só ela, mas gente, e mata tartarugas. Vemos aqui uma tartaruga, olhem o casco da tartaruga como está, mordido por cachorro, mordida de cachorro. E olhem esse que aconteceu ontem. Ontem aconteceu esse. Uma tartaruga destruída, literalmente, não só casco, toda ela, por caminhões. Porque caminhões e carros andam pela Redenção como se fosse uma via pública. Não existe mais nenhum controle na Redenção sobre acesso de carros. Fora isso, nós temos, aos domingos, uma verdadeira feira de acari.
onde se compra desde óculos de contrabando, qualquer porcaria que a gente quiser, a gente compra dentro da Redenção, considerando que nós temos o BRIC da Redenção, temos a feira no sábado, e tem essa droga da feira, eu chamo de feira de Acari. Tem brechó, tem tudo que se quiser, tem ali dentro. E outra coisa cruel que acontece lá, nós temos, dos 18 bebedouros, 7 estão nessas condições. Ou seja, viraram lixeiras. Ah, porque foram destruídas, porque os vândalos... E daí? Os vândalos. Os vândalos sempre existiram. Os monumentos da Redenção, né, Zé Francisco, estão detonados, estão caindo. Houve uma restauração em 2016 pelo José Francisco, né? E hoje estão todos destruídos. Os recantos, o recanto alpino virou motel. O recanto europeu agora restauraram, ficou pior do que estava antes. Foi feita uma restauração por sei lá eu quem, que andou lá pintando, ficou uma porcaria. Então, a Redenção, o Coração Verde pede socorro. Outra coisa, as árvores são detonadas, as árvores são retiradas, árvores sadias, a toda hora. Nós vemos isso, porque nós temos um grupo de moradores ali de perto que está sempre circulando, eu sou uma delas. E o que acontece? Nada acontece. Foi criada uma porcaria de um container da guarda. A guarda municipal tem um container em pleno espaço patrimonial tombado. Aquele horror, é um horror. E os guardas não podem sair lá de dentro. Então, se acontece alguma coisa, eles não podem sair. Eles, não, tem que ligar para o 153. Vá para o inferno. Se eles estão ali, eles têm ordem de não sair lá de dentro, coitados. É horrível. E, além disso, a Redenção está cheia de câmaras, só que esse pessoal da guarda não tem acesso, porque quebrou, sim, quebrou o computador que eles tinham. Aí está estragado. Imagina, um computador estragado, e aí, o que acontece? Nada. Outra coisa. Tá, estou no fim? Posso terminar? Eu não ultrapassei demais? Sim. 5 minutos. Mas eu estou indo. Outra coisa horrorosa que acontece na Redenção, não há um plano de manejo da flora. Com isso, existe uma tal de sujeita lá que se diz, ela se diz engenheira florestal. Tenho minhas dúvidas. Eles fazem podas fora de época e todo dia. Estão podando o dia inteiro e, além de fazer podas fora de época, eles podam a 3 metros de altura, considerando que as árvores a 3 metros de altura não permitem que os bandidos se escondam. Isso é dito, eu não estou brincando, ela diz. Não, porque os bandidos aí não... É uma questão de segurança. Só que os passarinhos filhotes que caem dos ninhos, eles não têm como voltar. E eu não estou exagerando com isso, porque nós pegamos passarinhos, essas pessoas que estão lá, nós somos chamadas as velhas das árvores. A gente pega passarinho, a gente pega gambás mortos, a gente pega... Nós que pegamos essa porcaria ontem, essa coitadinha dessa tartaruga, nós denunciamos e ninguém faz nada. Então, se aquele potreiro hoje virou o Coração Verde de Porto Alegre, nós temos que nos mobilizar para salvar essa Redenção. Porque o Melo quis, de todas as formas, e nós conseguimos, na Justiça, não permitir que ele fosse privatizado. Se ele for privatizado, vai acontecer o que aconteceu com o Ibirapuera, que aconteceu para cá. Tudo vai ser proibido, tudo vai ser pago. Nós já temos o refúgio do lago, como nós chamamos, que retirou um orquidário, gente. O orquidário era de 1952. Tinha 2.000 exemplares de orquídeas. Com
Com a chuvarada de 2016, caiu o telhado e as orquídeas, ao invés de recuperarem, resolveram acabar e levaram as orquídeas para o viveiro municipal, onde elas morreram por falta de cuidado. Ninguém deu bola para elas. O Paulo Braque denunciou e não adiantou nada. Então, nesse lugar horroroso, onde era o orquidário, tem hoje o Refúgio do Lago, ou Refúgio do Lago, que é um espaço gourmet muito duvidoso, preços elevadíssimos que não condizem com a população da Redenção. É muito caro, é muito ruim, e essa é a nossa realidade. Então, o coletivo Preserva a Redenção está aqui, a Solange, que faz parte do coletivo, querida, nós lutamos cotidianamente na justiça. Há 3 dias atrás, nós entregamos uma petição ao Ministério Público, ao DACAMIN, Ministério Público Estadual de Finanças, como é que se diz? Contas, Ministério Público de Contas, denunciando o Refúgio do Lago. Tribunal de... Não, é Ministério Público de Contas. É Ministério Público de Contas, onde nós denunciamos que, pelo contrato, o refúgio é de um proprietário. Pelas notas fiscais, porque nós fomos lá lanchar, né, para pegar a nota fiscal de todos os 7, 8 containers que tem lá, cada um tem a sua. Moral da história, nem o contrato foi respeitado. Quando houve uma invasão de água de esgoto cloacal, que eu achei fantástica, eu estava passeando com meus cachorros e, de repente, encheu de fezes todo o refúgio. Quem resolveu o problema? O DEMAI. Ou seja, somos nós. Aí a gente foi olhar o contrato, era o permissionário que tinha que resolver qualquer tipo de problema desse jeito. E, pasmem, só para encerrar, o valor do aluguel é R$ 4.500. De todo ele, R$ 4.500. É surreal. Portanto, gente, vamos tentar lutar para manter o nosso coração verde vivo. Obrigada, gente. Tem mais um. Aqui, só encerrando, aqui nós vemos eu vestida de árvore e a Ingrid vestida de gambá. Nós temos essas roupas para situações especiais em que a gente faz as nossas colocações. Obrigada. Querido. Tinha que ter trazido um mascotezinho, a coisa mais linda, o mascote do movimento. Eu tenho os gambás. Sim, sim, bem próximo. Obrigado, Marivone. Obrigado, Maria. Obrigado pelo convite, né? O assunto de hoje, dentro do escopo, do encaixe do projeto da Maria Ivone, né? Materializado em mais uma exposição, o conjunto das pesquisas. E a Maria Ivone me convidou, sabendo que eu também trabalho com esses assuntos, né? E a gente sempre se colabora. Nesse sentido, fico muito orgulhoso e parabenizo pelo projeto, pela exposição. Bom, a exposição, né, para vocês aproveitar, uma exposição incrível realmente. Me causou bastante surpresa algumas coisas que eu vi ali. Fiquei muito contente de ver. Parabéns mesmo, Maria Ivone. Mas, então, sobre o Parque... Aí a Maria Ivone me convidou para falar sobre a questão do Parque Farroupilha, a nossa redenção. Eu selecionei 10 imagens para passar, para não dar também muito spoiler, né? Porque nós temos, né, Ana Maria, o nosso e-book, vocês aguardem no e-book bastante coisa que vai ter sobre a redenção, e também estou preparando uma exposição, que vai ser agora dia 19, por aí, abre em setembro, que é essa efeméride importante, né? Como eu
não há muita garantia que esteja no centenário dos 90 anos da exposição de 1935, pelo menos os 90 anos vamos comemorar. Então, agora está fazendo 90 anos da exposição do Centenário Farroupilha, que é uma dos grandes acontecimentos icônicos da nossa cidade, né? Já tão distanciado, já com bastante mítica em cima, o que é importante, né? E a exposição do centenário marca questões ligadas à história do parque, né? É um ponto de virada na história dessa área, né? De Potreiro da Várzea, pode passar primeiro, depois Campo do Bonfim, Campo da Redenção, passa Parque Farroupilha, né? Então, essa primeira das 10 imagens que eu selecionei, acho que foram umas 10, a primeira delas, né, mostra a primeira tentativa aí não vai ser o assunto nosso lá na exposição que vamos ter depois, mas a primeira tentativa de perda, né, dessa área para o uso da cidade como bairro, ruas, avenidas, né? Então, a primeira medida, a Ana Maria falou ali, vamos reforçar, em 1807, a cidade ali, 1776, né, a nossa capela curada aqui, que virou, enfim, a data da cidade, né, 26 de março. Logo ali no início do século XIX, éramos capitania do Rio Grande do Sul, né, e o presidente, o governador da capitania, acho que era governador mesmo na época, o Paulo Gama, ele ofereceu a nossa Câmara, a Câmara da cidade, uma cidade nova, né, desde 1700 e finalzinho, ofereceu essa área da várzea, né, porque essa área ela não foi ocupada, eles ocuparam outras áreas, porque o nome já diz várzea, né, as dificuldades que se tem em ocupá-la. Então, o Paulo Gama oferece a Câmara, 1807, transfere para a Câmara, melhor dizendo. E, em 1825, Dom Pedro I, o imperador do Brasil, ele tem um pedido dessa Câmara que havia recebido, né, e é a primeira negativa. Havia um pedido de que fosse loteada a várzea para o uso da cidade. A Câmara Municipal, nossos vereadores, né, que faziam isso no passado, né, querer lotear as coisas. E Dom Pedro I não só negou, né, porque eu me esqueci, vou ser mais rápido. Em 1807, ofereceu para que fosse potreiro, né, para tudo isso que envolve o gado, né, por isso ficou o Potreiro da Várzea, né. E, a partir dessa negativa de Dom Pedro I, também ele já acrescentou ali uma outra questão, que depois foi impactar bastante na questão da diminuição da área, que é também para exercícios militares. Mas ali, em 1836 e 1839, tem duas plantas de Porto Alegre. Essa é de 39, porque a de 36 eu não tenho uma cópia boa. Nós sitiados pelos farroupilhas, né, que, após serem expulsos da cidade, que haviam ocupado em setembro de 35, a cidade foi cercada, feitas algumas muralhas, enfim, tem até nesse mapa de 39, que seriam ali, né, as paliçadas, né? E nessa planta de 39 ela consagra essa ideia de 25, já estava, imagine que isso já estava pronto, de lotear ali a Redenção, né? Então, é tudo loteadinho ali, né? A igreja, os canais, inclusive canais, né, para levar até ali a área da Cidade Baixa e depois ir para o Rio, né? Então estava tudo prontinho para vejam que esses projetos haviam pelo menos desde 1836. O que eu acredito que havia um pouco antes até. Então, essa área é antiga. Só para se ter uma noção, né, essa área até onde vinha aqui é a Avenida Venâncio Aires. O campo da Várzea ia até Venâncio Aires e até o início ali onde é a faculdade, Escola de Engenharia. O próximo, rapidinho. Então, a coisa foi indo. A Ana Maria está trabalhando sobre a exposição de 1901, que é uma exposição icônica, né? Foi a grande... Nossa, aquilo foi um grande acontecimento. Já havia tido aqui pertinho, em 1875, se não me engano, uma outra grande exposição, que foi da exposição da imigração alemã, esqueci o nome, mas foi aqui na Olaria. Foi um evento
absurdo também, fantástico, erguer um pavilhão de exposições aqui pertinho. Na várzea não podia nem ocupar, nem construir, naquela época, alguma coisa que o valha. Mas, em 1901, tivemos esse segundo grande evento em Porto Alegre, e começou que começou essa ocupação aqui, que a Ana Maria já atendeu aqui. Peraí que eu me perdi um pouco. Mas que propiciou a ocupação, né, dessa parte de cima, que não é propriamente várzea, né? Ali já é uma parte bem mais, na verdade, o que seria várzea mesmo, tecnicamente, mais ou menos até a Sarmento Leite. Então, mas nessa altura, Porto Alegre tinha perdido a primeira área, porque o campo da várzea, o potreiro da várzea perde, é para os militares. É a área da escola militar. Final do século XIX, já definido, começa a construir ainda no século XIX, e a feição que está lá atualmente é de 1915, 1916. Então, é a primeira parte que perdeu, e já se perdeu quando marcam o Colégio Militar, já toda aquela quadra ali da José Bonifácio já está também, já aproveito, já anotei aqui também, porque aí faz uma linha aqui, né? Então, a primeira parte. E a segunda parte que perdemos, é aqui onde estamos, né? A parte do campus, esse campus central aqui, né? Eu ia falar sobre Maria Ivone, a questão da memória, da relação com o Parque Farroupilha, esqueci de falar. Mas é bom falar, eu sou da João Pessoa, tá? Me criado aqui, então a Redenção, para mim, foi sempre um local de passeio, de brinquedo, de estudo. Já está essa aqui aberta. E muita coisa se passou, falou sobre o Ramiro Soto. O Ramiro Soto, estudei no Ramiro Soto porque era a área de muitas escolas de educação física, que não tinham lugares, como a minha, né, o Delfonso Gomes, que era aqui perto também, né? Ainda. Então, a gente fazia educação física no Delfonso Gomes. Né? Inclusive, estava em aula no dia do incêndio da Renner. Todos ali no Ramiro Soto. E teve aquele episódio, passam todos aqueles bombeiros, e acabou a aula e todo mundo foi para o centro. Né? Foi um dia horrível. Então, estava em aula no Ramiro Soto. Também nos anos 70 existia as colônias de férias do Exército, a gente participava, criança, e era excelente porque tinha uma coisa chamada lanche. É verdade. Pô, sanduíche de mortadela e queijo não era uma coisa do cardápio. Era muito legal. Aliás, era muito legal, diga-se de passagem. Para nós foi uma grande experiência. Então, essa grande experiência particular aí da Redenção, né? E depois foi falado no prédio aqui, e eu me lembrando aqui do prédio, que foi mencionado, né? Aqui, eu estudei aqui, nesse prédio, nessa sala. O Instituto de Artes tinha, em 1986, cursos extras, e aqui era Filosofia da Arte e Introdução à Filosofia com o Sinel. Quem conheceu o professor Sinel? E quem conheceu o professor... E pior ainda, o professor Zingano. Zingano ou Zingano? Agora ele na USP há muitos anos. Né? E era aqui, né? Inclusive, não sei porque o Sinel não está por aqui, o espírito dele, porque ele está já em espírito. Não está? Está vivo o Sinel. Grande... Eu estou envelhecendo ele demais. Não? Então, vê essas coisas. Né? Aqui era a aula. Essa foi boa, né? Matei o coitado. Então, a segunda parte, voltando só a mencionar essa questão afetiva, né, de coisas que eu presenciei na Redenção também, que fazem parte da minha vida, coisas bem incríveis, enfim, positivas. Eu tomei banho em todos esses lagos que vocês conhecem, enfim, mas era normal isso, né? Então, a segunda parte que perdemos aqui, começamos a perder bastante aqui para os campos, né? Universitário. Essa imagem aqui, antes de passar aqui, eu me demorei demais, esse é um dos projetos que, após a exposição de 1901, é um projeto que só tem essa imagem, mas é o famoso projeto do Moreira Maciel, né? Em que há um desenho razoavelmente elaborado para, quem sabe, né, se a coisa emplacasse, fossem realizar esse projeto aí, que é um pedacinho, né, da planta enorme do Moreira Maciel, o famoso plano de melhoramentos da cidade. Tem razoavelmente... mas é interessante que já tem ali aquelas avenidas. Né? Pode passar, obrigado.
Não, mas eu me demorei. Aqui nós temos 3 momentos, 3 prefeitos. Isso é a capa a revista do município. Essa capa é do Belanca, quem conhece? Francisco Belanca. Primeiro formado pelo Instituto de Belas Artes, e o Belanca, né? O primeiro professor e ex-aluno, né, do Instituto de Belas Artes formado. E o Belanca foi para a prefeitura e virou desenhista, enfim, desenhista da prefeitura, projetista, né? E essa é a capa dessa revista, mostra 3 momentos de 3 prefeitos importantes na construção desse espaço aqui, né, que já era o Campo da Redenção. Após ser Campo do Bonfim, Campo da Redenção, foi mencionado pelos movimentos abolicionistas que fizeram episódios de libertação de escravos nessa área. Por isso, Campo da Redenção, né, na década de 1880. Na gestão do José Montauri, se pensou, teve o plano Moreira Maciel, mas já Otávio Rocha é que teve os passos mais importantes, que é o primeiro ajardinamento da Redenção, que nós vamos ver, que seria, né, a área da Redenção, e depois o Alberto Bins, que é o prefeito, que vai até 1937, e que cria no papel e organiza um evento que propiciou definitivamente de ser parque e não mais correr o risco de ser loteado. Seguinte. Então, na época do Montauri, eu acredito, essa área começou a ser pensada como a primeira área a ser ajardinada. Mas é o Otávio Rocha que formaliza, né? A antiga área do Roseral também foi chamada, eu acho que informalmente, Parque Paulo Gama, por causa do Paulo Gama, lá em 1807, tem a Avenida Paulo Gama, realmente é o governador que deu para o município a área, né, com um objetivo específico de ser o potreiro da várzea. Então, essa área do Roseral, ela foi a primeira área ajardinada, né, pela proximidade, pela ocupação já em pouco tempo das faculdades, e alguns equipamentos urbanos vieram de outras áreas da cidade para cá, né? Por exemplo, da Praça 15 de Novembro, 2 elementos. O mais conhecido, o Menino da Cornucópia, que é uma concha, né? O Menino da Concha, mas, enfim, o nome popular é o que fica, o Menino da Cornucópia, que perdemos, né? A cópia que está lá é uma de plástico. E também uma ponte uma ponte de ferro bem bonita, que estava na Praça 15 também, e que foi colocada no laguinho, né? Nesse laguinho daqui, e lá no meio do Roseral, o Menino, né, da Cornucópia. Então, essa é a primeira área em que realmente é um parque, né? Ainda se vislumbra ter um projeto para essa área. O seguinte, e aí, então, que em 1928, eu tinha a data ali, o finalzinho de 28 ali, nós íamos expor a planta original na exposição, e meu desagradecimento, né, à Prefeitura de Porto Alegre não emprestou a planta, porque a planta é uma obra de arte, antes de tudo, e eu já expus essa planta no Margues, numa exposição do Margues, né? Simplesmente se pediu, o coordenador do patrimônio, pois não, para a população precisa ver o seu acervo, né? E determinados acervos em arquivos não são o arquivo, lá o manuscrito do Zezinho, lá, que vendeu 2 vacas, não sei aonde, lá numa sesmaria. São documentos, são folhetos, são propagandas, são obras de arte, inclusive, né? Me arrependo amargamente. Cuidem quando vocês forem doar alguma coisa para algum lugar, se certifique que essa coisa não vai ficar escondida, né? Só para dar um exemplo, no arquivo municipal, achamos no lixo uma planta de Atílio Trebe. Inclusive, depois eu fui descobrir que a planta foi exposta na exposição de 35. Se eu soubesse, eu não teria doado, teria ficado para mim. Um amigo, aliás, eu não sei porque eu não pedi para mim o desenho. E doamos para o arquivo histórico municipal, né? Aí aquilo vai ficar lá numa pasta, quem quiser ver, vai agendar daqui a 35 dias, vai abrir, olhar 5 minutos e ir para casa. Então, os documentos, os arquivos museológicos, arquivísticos, né, têm que ser mostrados à população. E a planta do agache é uma obra de arte, é um desenho original dele, de auxiliares dele, feito no Rio de Janeiro. Ele nunca veio ao Rio Grande do Sul. Ele não veio? Não, nunca veio. Fez lá, ele estava fazendo aqueles trabalhos lá no Rio, né, bastante coisa. E é em papel de linho,
com Nanquim, e ele assinou e datou ali, outubro de 28. Então, ele faz, em cima do que já se tinha, de algumas ideias, né, vê que o Paulo Gama está prontinho aqui, ele não mexe aqui, né, manteve o Paulo Gama, obviamente, e projeta até lá a José Bonifácio, esse grande parque aí parisiense, né? O Agache, um grande arquiteto, urbanista, trabalhou aqui. Depois ele volta para a França e depois, com o nazismo, né, perseguido por ser judeu, ele volta e faz trabalhos no Brasil. Ele fez em Curitiba, ali por volta de 41, tem coisas que ele fez lá também. Então, essa planta, né, ela é a certidão de nascimento do que está atualmente, porque a maior parte do que está no Parque Farroupilha é em cima da estrutura Agache. E a próxima, e para viabilizar o parque, a próxima ali, se tem a exposição do Centenário Farroupilha, que se faz, aí é uma longa história, né, ligada à questão do resgate da Farroupilha, né, porque até então nascemos todos farroupilhas, todo um contexto histórico bastante interessante, né, onde hoje folclore se mistura com história, é uma coisa curiosa. Enfim, mas é o que temos, é o que é. Não vou entrar no mérito aqui. Então, para a comemoração do Centenário Farroupilha, realmente, a Prefeitura de Porto Alegre capitania uma exposição magnífica, fantástica, né? E o governo do Estado colabora também, né? O Flores da Cunha, mas, basicamente, é uma obra municipal, né? E o comissário é o Alberto Bins, que é o prefeito, né? E se projetou na Redenção. Eu não vou mostrar muitas coisas da exposição, porque nós vamos ter a exposição sobre o centenário, sobre os 90 anos da exposição. Nós vamos conseguimos viabilizar, fazer uma maquete do pórtico. Vai ser na Casa da Memória Unimed Federação. Algumas plantas originais dos estandes não vamos poder mostrar, porque não pode sair da caixa lá do arquivo. Então, não vamos mostrar também cartas do Walter Spalding, que foi, nessa exposição, o coordenador do pavilhão cultural, que foi realizado ali no Flores da Cunha, né? Que, em 1901, nós tivemos a grandíssima exposição lá, industrial e comercial do Rio Grande do Sul, de 1901. Naquela exposição houve a primeira, entre aspas, Bienal do Mercosul, uma grande exposição de belas artes, inclusive com uma retrospectiva, imagine, em 1901, uma retrospectiva do Manuel Araújo Porto Alegre, né? Imagina, conseguiram fazer. E a exposição, que era para ser feita em 1900, atrasou e inaugurou em 1901. E nessa, no pavilhão cultural, que é o nosso Instituto Flores da Cunha, então, muito mais ainda. Uma exposição tão grandiosa, é difícil até explicar o que eles conseguiram fazer lá. E também lá eles usaram, também teve uma grande retrospectiva com quase 200 obras do Weingartner, que havia falecido em 1929. Então, os estandes de vários estados que aderiram, né? Nós temos aqui 10 anos da exposição de Art Deco, que não se chamava esse nome, né? Só nos anos 60 que o nome Art Deco aparece, mas essa influência, né, dessa vertente modernista de arquitetura, de moda, de costumes, de design, ela vem com força aqui. Aliás, esse ano, 100 anos da exposição do Art Deco, né, lá em Paris. E se conseguiram fazer uma exposição realmente absurda, grandiosa, né? Nós vamos fazer umas visitas, uma visita no Parque Farroupilha, mostrar as fotos, né, grandes, e mostrar aqui era isso aqui, né? A gente acredita, né, que se fez. Então, aqui era a Avenida Alameda das Nações, né? E alguns dos estandes são um pedaço ali da. Isso aqui após o pórtico, né, que fica aqui. Enfim, ali não saberia dizer o nome. E até ali onde é lá onde está aquele prédio, é o meio da Redenção. É onde fica o chafariz circular, que era o meio da Redenção, e depois o pavilhão da indústria rio-grandense, e atrás o canódromo, né? Porque não só industrial e comercial, mas agrícola. Houve uma grande, gigantesca Expo Inter aqui. Uma coisa absurda. Lá no canto, lá, perto, lá, aqueles pavilhões lá em cima. Então, aqui alguns estandes, né? Só para resumir, o que foi uma obra de combinação fantástica é a arquitetura ser
muito homogênea, seguindo padrões que não se sabe como eles seguiram, como se combinaram, porque nem todos os arquitetos foram o mesmo. E alguns de fora, como o arquiteto do stand de Pernambuco. Era um pernambucano, foi feito lá, mas construído por firma aqui. Então, todos os prédios temporários, né? Aquele da indústria rio-grandense tinha 230 metros. Aquele lá, 230 metros. E, com exceção do Instituto Flores da Cunha, que foi feito pelo projeto do Corona, e já ser aproveitado era o único que era fora da área do pórtico que se pagava, né? Se entrava por lá, acho que inclusive até era de graça o pavilhão cultural. Então, ele foi permanente, e algumas coisas permanentes que vocês conhecem, o quiosque da ilha e outros elementos, né? Nós temos tudo isso mapeadinho, a Marivone também conhece, esses estandes. Só uma curiosidade aqui, para passar, já vai terminar. A Alameda das Nações, porque são bandeiras de países que participaram do estande da indústria estrangeira, como empresa, né? Não havia estandes estrangeiros aqui, a não ser um país, o Uruguai. Aliás, e com sessão de arte, tudo, grandes artistas uruguaios expuseram ali. O maior escultor uruguaio estava também participando, esqueci o nome dele, então branco. José Belloni, claro. Enfim, e dentro do estande do Paraná também tinha obra de arte, João Turim, etc. Foi um negócio, né? O estande enfim. Vamos ver lá na exposição. Só para a única curiosidade para seguir adiante, curiosidade chata, a bandeira nazista ali, né? Que todos falam, em frente ao estande de Santa Catarina, porque são tudo nazistas. Tinha bastante lá. Quem conhece Pomerode, Blumenau, eu conheço bem já. É uma das minhas cidades do coração, né? Mas a verdade é o seguinte: era por causa da indústria alemã fortíssima, né? E adivinha onde que essa bandeira estreou no mundo como bandeira do Estado alemão? Aqui, né? Só podia ser aqui, né? Fazia 30 dias que havia sido decretado. E na hora já apareceu a bandeira, né? Pronto, né? Mas uma curiosidade apenas, era a bandeira do Estado alemão, em 1935, né? Enfim. Então, essa exposição nós vamos mostrar como foi ali o estande de Minas Gerais. O estande de São Paulo era o maior, era fantástico, né? Belíssimo, né? Só mais um aqui. Eu já passei a exposição. Então, vamos ver sobre essa exposição. E é a partir da exposição, então, em 20 de setembro de 1935, com a abertura da exposição, que passa a entrar em vigor o decreto do Alberto Bins, que denomina Parque Farroupilha. Né? Aí então, nós passamos a ter dois nomes, né? A certidão de nascimento e o nome mesmo, o nome artístico, né? Do Campo da Redenção, que é a redenção, e, enfim, definitivamente vai ser redenção, né? E, a partir então, foi construído várias coisas do projeto Agache na exposição, né? O lago, a parte central, a Alameda e outros elementos que vocês vão ver depois, já foram delimitados. E começou, a partir dos anos 40, aí os complementares das ideias, né? O pessoal tem muita ideia aqui. Então, a partir dos anos 40, naquelas áreas ajardinadas previstas mais ou menos no projeto Agache, tem os vários recantos que houve, né? Quem conhece, ali anos 40, né? O recanto oriental. Curioso, né, que perdeu, né, as luminárias, a pontezinha tinha luminárias, né? Aliás, não, faz décadas, eu mesmo não vi as luminárias, né? E aí vem o chafariz de francês, o único que sobrou lá da Praça Parobé, veio antes da enchente para cá, tudo para essa época aí, 41, né? 40, final de 40 e 41. Seguinte, acabar. E a partir, então, dos 40, 50, 60, a redenção vai se estruturando, né? Depois recebe a Araújo Viana, né? O Ramiro Soto, ela vai se estruturando, a universidade foi se delineando, né? O Parque Paulo Gama, nessa época, que ainda havia os anos 70, ainda havia as roseiras aqui, né? E aqui a terceira e última parte, que a redenção, por isso que eu botei essa foto, que a redenção perdeu, com o viaduto Imperatriz Leopoldina, que é justamente a primeira parte que Otávio Rocha conclui em 28, esses canteiros na redenção. Então, perdemos todo isso aqui, ó.
A gente não se nota, mas é uma área bem grande e que havia vários monumentos que foram, inclusive, colocados para outros locais, né? Então, só para registro, né, é a terceira, por causa do viaduto, ali, ele está construído ali onde está em vermelho, nós perdemos aquela parte ali. Veja que aqui o laguinho, aquele ali, era bem mais para dentro, vamos dizer, né? Agora ele fica na beira da avenida. Então, é o seguinte, só para fechar, hoje, nós, aí no século XXI, né, essa luta da manutenção, mas a consagração de vez, né, da redenção, né, como um espaço mais interessante da nossa memória cultural. Há vários locais em Porto Alegre, né, e depois, nos anos 70, parques fantásticos, como o Parque Marinha do Brasil, no século, acho que século XXI, já os outros parques em outros locais, né. Anos 90 também, Parque Chico Mendes, etc. Mas o Parque a Farroupilha, ou a nossa redenção, né, se consagra aí como um pulmão e também um cérebro, né, um lugar de discussão e de eventos, e sempre mais ou menos a partir do nosso BRIC e do monumento do expedicionário, né, porque não deu para falar, depois o pessoal acessa e vê o e-book, né, a quantidade enorme de monumentos que recebeu a redenção, né, desde o Menino da Cornucópia, lá em 20 e poucos, até os últimos monumentos aí que nós tivemos. É isso, desculpe se eu me estendi. Obrigado. Hein? Eu passo agora, então, para o Gustavo. É absolutamente fascinante, né, que o coração da leal e valorosa cidade de Porto Alegre tome realidade enquanto tal, justamente comemorando a revolução à qual a cidade se opôs. Né? Quer dizer, se as contradições não movem a história, pelo menos elas constroem parques. Né? Bom, boa noite a todos e a todas. Eu não posso começar a minha fala senão expressando a minha alegria e gratidão de ter sido convidado para participar dessa mesa, e a minha honra de estar ao lado da Ana Maria e do José Francisco, e, ao mesmo tempo, compartilhar o meu nervosismo diante da responsabilidade de comentar o trabalho de alguém porque eu tenho tanto respeito e admiração e cuja produção é tão extensa e profunda. Então, eu agradeço a presença de todos e que vieram me acompanhar nessa empreitada e torcendo para que eu possa fazer jus ao tamanho dessa mesa e do trabalho da Marivone. Dito isso, eu queria começar resgatando um comentário da própria Marivone em um dos outros eventos de ativação dessa exposição. Ela lembrava o momento do seu ingresso no Instituto de Artes e refletia os desdobramentos dessa atividade acadêmica, né, na sua produção artística. Embora tivesse sido selecionada para oferecer cadeiras de joalheria, uma reforma curricular deslocou a sua atuação docente para o campo da escultura, situação a que a professora responde com a proposição do programa Formas de Pensar a Escultura, o qual ela coordena desde 2002. Como muitos aqui sabem, e como a sala ao lado evidencia, essa mudança de curso instiga uma transformação de escala na sua atuação, do micro das joias para o macro do espaço urbano. A gente pode passar. Ao propor o título da minha fala, eu tomo a liberdade de brincar com esse momento decisivo na trajetória da professora. Eu venho sugerir que dos seus primeiros trabalhos em joalheria até as mais recentes investigações sobre a cidade, os procedimentos materiais ou conceituais que desenvolve dão lugar a uma arte em que o espaço aparece como dispositivo epistemológico. Tratamos aqui de formas de esculpir o pensamento. Tudo isso, evidentemente, a Marivone poderia falar muito melhor do que eu. E nada disso, portanto, vai ser o conteúdo da minha contribuição, mas sim a sua forma subjacente. Eu entendo que se eu tenho algo a contribuir com essa mesa, é porque em nossa relação de orientadora e orientando, o meu trabalho talvez expanda, ou pelo menos realize diferentemente, questões que a ela já interessavam. Podemos passar. Eu penso que o inquérito de testemunhas concretas, trabalho que nasce de minha pesquisa de mestrado orientado pela professora, pode mostrar como isso se dá. Eu pretendo chamar a atenção aqui para duas formas distintas que a influência da Marivone, é dizer, a expansão agora da minha prática, em função da orientação dela, aparece nesse trabalho. A primeira é uma semelhança temática, geográfica, que logo vai ficar evidente. Mas há também uma profunda ressonância processual,
que vai muito além das contribuições da Maria Ivone enquanto curadora da exposição individual que apresentou o inquérito na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo em 2022. A gente pode passar. Para observar essa ressonância, eu começo chamando a atenção para a noção de testemunho, uma palavra que se tornou parte do título do trabalho por sugestão da própria Maria Ivone. E, nesse sentido, eu trago aqui palavras do historiador da arte Georges Duberman, quando ele comenta, e a gente pode passar? Mais uma, por favor. Quando ele comenta que nada se parece mais com um chão de cimento do que outro chão de cimento. Mas os solos falam conosco, precisamente na medida em que sobrevivem. E sobrevivem na medida em que os consideramos neutros, insignificantes e sem consequência. É justamente por isso, por serem considerados sem consequência, que merecem a nossa atenção. Eles são a casca da história. Pode passar. As estruturas mais neutralizadas, mais insignificantes e menos monumentais são, com alguma frequência, os melhores testemunhos. Pode passar. É sob esse espírito que o inquérito de testemunhas concretas se volta à infraestrutura de trânsito de Porto Alegre como forma de pensar processos políticos que marcam a nossa história. Pode passar. Os viadutos, túneis e elevadas, projetados e construídos durante o período da ditadura civil-militar, são lidos como paisagens ilegítimas. Erguidos por um governo sem legitimidade democrática, elas são aqui tratadas como testemunhos. O que foi construído é inquirido como forma de investigar aquilo que um dia foi sonhado. Para além da noção de testemunho, a ideia de amostra também é significativa na aproximação que eu proponho. Pode passar. Se os viadutos são testemunhas, a amostra é a categoria através da qual eles são ouvidos. E a fotografia é o dispositivo que possibilita coletar os seus depoimentos. Pode passar. O painel de correspondências, que é essa obra formada por vários pedaços de papel amarelo, foi apresentada na exposição e ela surge, então, como o espaço onde esses testemunhos, convertidos em amostras, podem, então, ser articulados, constelados, postos em relação. Pode passar. Além de fotografias e textos da minha autoria, aqui ganham espaço imagens de imprensa, reproduções de obras de arte, mapas, poemas e entre outros fragmentos. Pode passar? Assim, o trabalho se propõe a investigar prolongamentos de uma longa tradição autoritária na política brasileira, os quais se estendem em direção ao passado e ao futuro, e que sempre aparecem no trabalho a partir de marcas visíveis no espaço urbano, ou então de suas, às vezes, invisíveis ressonâncias simbólicas. Pode passar. E, nesse sentido, o viaduto Loureiro da Silva é, para mim, uma amostra fundamental. Próximo. A prancha do painel de correspondências que aparece no centro dessa imagem combina 3 representações cartográficas da Praça do Portão, hoje atravessada pelo viaduto. Próximo. A primeira, mais à esquerda, é do mapa de Porto Alegre de 1840, anterior ao golpe militar que proclamou a República, na qual ainda se vê representada a trincheira construída para proteger a cidade justamente dos revolucionários farroupilhas, cujo portão, real ou simbólico, é até hoje associado àquele espaço. Próxima. A seguinte é desse fascinante mapa topográfico de 1941, onde a toponímia da atual Avenida João Pessoa ainda celebra o dia 10 de novembro, que comemora a instalação da ditadura do Estado Novo. A gente pode passar, como a gente vê ali em cima. A 10 de novembro depois foi rebatizada para Salgado Filho. Desculpa, ali não é Salgado Filho, ali é a... É Salgado Filho? Isso, Salgado Filho. Pode passar. E a terceira é uma representação contemporânea do Google Maps, que demonstra o esquecimento em torno do dia 5 de outubro, data em que se funda a atual versão do Estado brasileiro com a promulgação da Constituição de 1988. Pode passar. O viaduto, então, um testemunho encontrado no espaço, se torna um personagem de uma história sobre muros, portões, ruas e golpes. Próxima. É a amostra das transformações que, pouco a pouco, vão dando forma concreta à cidade. Transformações essas que, ao mesmo tempo, a cidade pode dar a ver.
Ao lado do painel de correspondências, à direita, era apresentada na exposição a Carta Histórico-Topográfica da cidade de Porto Alegre. Pode passar. É um mapa de minha autoria que assinala a posição de cada uma das estruturas fotografadas, bem como de alguns dos elementos apresentados no painel de correspondências. Próxima. Aqui é possível observar o conjunto de viadutos que a pesquisa tematiza, como o conjunto de viadutos que a pesquisa tematiza forma, em torno do centro histórico, um período que coincide quase que exatamente com a antiga trincheira colonial, marcado em vermelho. Os viadutos são os pontos azuis. A gente também pode ver como o tráfego de veículos, desde a Avenida Loureiro da Silva, pode passar? Passa sob o viaduto Imperatriz Leopoldina, próximo, por favor, para então rasgar o campus do centro em direção ao túnel da Conceição. Pode passar. Essas pranchas do mapa topográfico de 1941 permitem ver uma configuração do espaço anterior a essas mudanças, idealizadas por Loureiro da Silva durante a ditadura de Vargas e realizadas por Thomson Flores durante a ditadura civil-militar, que remodelaram o centro da cidade ao gosto dos automóveis. Próxima. Aqui, a gente pode ver o prédio do antigo Instituto de Química, onde a gente está, antes da ampliação que adicionou as novas alas a leste e a oeste, de frente ao antigo Roseral e muito próximo do quiosque, construído na época da exposição de 35 e que Maria Ivone viria a tematizar na sua maquete. Próxima. Mais uma. Esse trabalho da Maria Ivone evidencia a questão da escala e faz lembrar das palavras do antropólogo Claude Lévi-Strauss a respeito do gesto de construir miniaturas. Próxima. Com a redução da escala, escreve o estruturalista, o objeto parece menos temível em sua totalidade. Essa transposição quantitativa aumenta e diversifica o nosso poder sobre um homólogo da coisa. Através dela, esse pode ser apreendido de uma só mirada. Com o modelo reduzido, sugere o Lévi-Strauss, o conhecimento do todo precede o das partes. E mesmo que isso seja uma ilusão, a razão desse procedimento é criar e manter essa ilusão, que gratifica a inteligência e a sensibilidade. Um prazer que já pode ser chamado de estético. Próxima. Localizar testemunhos e colocá-los como amostras são gestos privados. Mas é no deslocamento dessas amostras para o espaço expositivo, seja na forma de fotografias, de maquetes ou de joias, que o trabalho de memória que propomos se torna uma realidade intersubjetiva e política, portanto. Próxima. Tanto no inquérito, como no quiosque, como no Espaço Pièce, de Maria Ivone, a transposição das escalas é um par fundamental e indispensável desse deslocamento. Com o Lévi-Strauss, a gente pode perceber que essa transformação não é meramente contingente à diferença de proporção entre os temas das obras e as suas formas de apresentação. Trata-se, de fato, de uma etapa fundamental num procedimento que é tanto epistemológico quanto estético. De fato, talvez seja esse gesto mesmo que imbrique, no caso desses trabalhos, de forma mais indissolúvel, a dimensão sensível e a dimensão inteligível. Ainda que, nesse particular, eu abra com todas as vênias uma divergência em relação ao voto do antropólogo. Pode passar. É que o Lévi-Strauss chega a dizer que a virtude do modelo é que ele compensa a renúncia às dimensões sensíveis pela aquisição de dimensões inteligíveis. Pode passar. Eu discordo. A gente poderia dizer, diferentemente, que no caso dos trabalhos da Maria Ivone, como o Abreuvoir, não há uma renúncia às dimensões sensíveis. Aqui, a própria construção da réplica é o que revela a sensibilidade que reside precisamente no trânsito entre o modelo e o seu referente. E essa relação entre visibilidade e legibilidade, entre o visível e o inteligível, faz lembrar das palavras de Gilberman, uma vez mais, quando ele destaca, com Walter Benjamin, pode passar, a importância de articular a legibilidade do mundo com as condições imanentes, fenomenológicas ou históricas de visibilidade das coisas. Ler o mundo, escreve de Gilberman, é algo que não se pode confiar unicamente aos livros,
pois ler o mundo é também reatar as coisas do mundo segundo suas relações íntimas e secretas, suas correspondências, suas analogias. Pode passar. É assim que a nossa maneira muito particular, as nossas práticas, se vocês me permitem dizer, procuram extrair o inteligível a partir do sensível e vice-versa, na esperança de ler os movimentos do tempo nas configurações visíveis das coisas. Pode passar. Localizar testemunhos, recolher amostras e deslocá-las através do espaço até o espaço expositivo. Nesses gestos fica evidente o caráter espacial inerente a qualquer modelagem. O espaço é o suporte para um procedimento que encontra no deslocamento a justa escala entre o sensível e o inteligível. O corte, o trânsito e a escala são, portanto, formas eminentemente espaciais da produção de um estranhamento crítico. É por isso que o espaço é aqui uma forma de esculpir o pensamento. Obrigado. Peço desculpa se a gente se estender na hora, né? Provavelmente se nos estendemos na hora. E dizer que foi uma grande experiência, assim. Até o Veras, às vezes, ele comenta, né, que ele diz que eu imagino umas coisas, mas depois funciona. Espero que tenha funcionado para nós, né? E é assim que ela tenha, que esse momento tenha sido um momento de justamente ao que nos propomos, né, fazer um pouco essa escavação dos processos de ocupação desse território, né, ao longo do tempo, e também pensar nesses meandros todos, né, entre o sensível, o inteligível e os aspectos da política também. Então, eu acho que agora eu queria abrir para a mesa, assim, antes comentar um pouquinho e depois para vocês também perguntarem se gostariam de, se tiverem alguma questão, né, para a gente aprofundar um pouco essa conversa. Alguém gostaria de comentar? Eu tinha uma questão que eu gostaria de colocar para o José Francisco, só para provocar, que ele colocou no texto e não comentou. É sobre a relação dele com o espaço da redenção, muito relacionada com uma prática de arte contemporânea, na realidade, que começou, que deu uma abertura muito grande assim, para vários trabalhos que vão ser realizados depois dos anos 70, né? E que talvez ele pudesse comentar um pouquinho com a gente assim sobre essa experiência, pensando justamente que o lugar, né, esses lugares, eles são, digamos assim, a base de muitas experiências que ainda precisam ser contadas, né? Pois é verdade, Maria Ivone. Eu coloquei uma informação no texto. Esqueci de mencionar o Parque Farroupilha como construção já conhecida, já mencionei, de monumentos públicos tradicionais, entre aspas, históricos, né, e importantes, a maioria deles, pelo menos. Também a Parque da Redenção é um capítulo muito importante na arte contemporânea do Rio Grande do Sul, né, porque é o local que abrigou as primeiras manifestações de arte urbana, como a gente hoje entende até uma coisa bem comum, né, e temporária, né, não só arte permanente, né. A partir de um curso, a Vera Chaves, que uma vez convidei, ela deu uma palestra sobre isso, eu não conhecia o curso do Júlio Plaza mudou uma geração. O Júlio Plaza veio em 69, deu um curso de serigrafia aqui, é um espanhol radicado em São Paulo e que também morava um pouco em Porto Rico. E depois ele veio em 71 e organizou um curso chamado Proposições Criativas. A Vera Chaves participou o Vera Chaves, Pasquete, o Elton, querido Elton Manganelli. E tem até uma publicação, acho que a Vera disponibiliza ele no site da Fundação Vera Chaves Barcelos, eu acho. De arte urbana, e eles escolhem, né, um local amplo, né, para fazer esses experimentos. Alguns experimentos até bem ousados, né, com fogo, botaram fogo na Redenção.
botavam, faziam coisas com papel higiênico, botavam fogo e, enfim, vários trabalhos bastante interessantes, né? Então foi uma marca bastante interessante. E no ano seguinte, percebendo disso, a Romanita Visconti também faz um dos seus trabalhos também públicos, né? Eu acredito que, baseado também nessa experiência, ela fez uma exposição, né, de impressões, de gravura, de coisas impressas também no Parque Farroupilha, né? E as pessoas vendo isso é que é interessante, né? Como a reação do público. Um dia teria que pedir para a Romanita resgatar essa parte aí, ainda não pude ver com ela bem. Mas, de qualquer forma, teve esse grande evento. E esse curso do Júlio Plaza, né, ainda valeria aí um TCC, no mínimo, né, a sugestão, aí, porque realmente bem importante. A Vera Chaves está aí, né, uma das que pode ajudar, né, na memória desse evento. E, justamente, né, Parque Farroupilha também é que abrigou isso, né, pela característica do espaço que ele já tinha, né. Obrigado, desculpa, eu tinha me esquecido de mencionar. Não, só que eu pensei. Mas eu gostaria, então, não sei, primeiro eu queria agradecer muito vocês, todos os participantes dessa mesa. Acho que foi super, super legal, assim, ter... acho que a gente teve mais do que uma intuição, assim, quase uma... a gente buscou, eu busquei realmente construir esse olhar a partir da competência de vocês. Eu não saberia fazer sozinha, né? E acho que foi muito incrível, assim, queria agradecer demais. E passar um pouco também, eu não sei, eu gostaria realmente de abrir para vocês, se vocês gostariam de comentar alguma coisa, e agradecer, né? Não, eu achei bem bom. A exposição muito boa, né? E a redenção tem que ser federalizada, né? Federalizada. Como é que é? Ela para continuar, porque se deixar assim, os prefeitos assim, eles querem, né? Eles querem, como é que é? Comercializar, fazer comércio na redenção lá, acabar com a redenção, né? Nós vamos perder. E daí, então, como é que nós vamos fazer para federalizar a redenção, né? Não, ela é municipal, né? Não dá para deixar nas mãos do prefeito, do nosso governador, que não valoriza nada, né? Sim. E daí como é que está? Ela menciona como é que está esse movimento. Fez aliás, elaborou um bom documento e entregou para o IFAM aqui no Rio Grande do Sul. O que aconteceu com o pedido de tombamento? Bom, o pedido de tombamento, apesar de a gente saber, por exemplo, que as pedras portuguesas lá da frente da Igreja das Dores, que foram substituídas por asfalto, elas eram tombadas pelo IFAM e não resolveu nada. Mesmo assim, a gente fez um projeto maravilhoso, tem inúmeras informações sobre a redenção, todo o histórico foi aprovado pelo IFAM regional, só que foi alegado que eles não têm técnicos para analisar o nosso pedido de tombamento federal. A resposta que nós recebemos foi essa, falta de técnicos. Aí, o que eu sugeri? Eu sugeri que poderia ser criada uma comissão ad hoc, formada por especialistas do mundo inteiro. Nós até indiquei nomes na área do patrimônio, ligadas à Unesco, etc., que aceitariam fazer isso, mas, até hoje, o presidente do IFAM, que agora parece que trocou de partido, agora foi para o PT, mas continua presidente do IFAM, não nos deu resposta. A gente está tentando, de todas as maneiras, fazer com que isso ande, porque uma coisa é a Câmara Municipal aprovar leis, como foi em 2019, que permitiu que novas construções fossem feitas na Redenção. Isso era impossível de fazer, mas aí o Marquesan
passou uma lei que permitiu novas construções. E, em função dessa lei, é que foi criado o Refúgio do Lago. Então, foi destruído o orquidário e foi construída essa porcaria. E, como eu disse no início da minha fala, essa semana nós entregamos para o Ministério Público de Contas, é isso, eu acho, uma petição mostrando a sujeira que existe ali dentro do Refúgio do Lago. Eles colocaram armadilhas para matar os gambás. Nós denunciamos, nós vimos. O gambá é um animal silvestre, ele é protegido por lei, ele não pode ser morto. Foi feito um laudo para verificar se as salsichas que estavam dentro das armadilhas, vejam bem, nas armadilhas tinha salsichas. Foi feito um laudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Veterinária, que alegou que ser inconclusivo que as mortes tenham sido provocadas por estricnina, que não há, é inconclusivo o laudo. Ora, quando eu tive Covid, antes das vacinas, eu quase morri, fui internada, etc., etc., e os meus olhos viraram um para o lado, outro para o outro, e o laudo que o neurologista deu é que eu estava com um aneurisma, que deveria ser operada. Só que a gente trocou de médico e o que eu tive foi uma crise de varizes nos olhos provocada pela Covid. Algo que um simples corticoide resolveu. Ora, se no meu caso aconteceu isso, por que esse laudo inconclusivo não pode ser feito por outra pessoa ou outra instituição? Nós não conseguimos fazer novamente. Os gambás continuam morrendo. Há denúncias de ex-trabalhadores do refúgio dizendo que eles são mortos, sim. E é isso. E o pior de tudo do refúgio é que tem denúncias de sujeira mesmo nas cozinhas. É uma coisa surreal o que acontece. E o que nos assusta, e que a gente já está de olho, é que agora, no antigo posto de gasolina, está sendo construído mais um espaço gourmet, e já foi aprovado, enfim. Tinha um concorrente só e ele ganhou. E a gente vai ver o que vai acontecer, porque é mais um espaço sendo tirado da redenção, né? E a possibilidade de que isso se amplie é muito grande. E vocês não imaginam a quantidade de denúncias que nós fizemos. Ana Maria Dallazen, ali no Ministério Público, já deve ter, no mínimo, uns 10. Eu, a Ingrid, todos nós, não só eu. Fora o Paulo Braque, né, que é professor da Botânica, que é o maior elemento que ele vive em função da flora da redenção que está sendo destruída dia a dia. São retiradas árvores belíssimas, árvores sadias. Elas simplesmente são cortadas, porque a tal de engenheira florestal insiste. Então, se a gente conseguisse que o IPHAN liberasse esse tombamento federal, seria uma garantia a mais, mas que não significa grande coisa também, porque se tiraram as pedras portuguesas lá da Igreja das Dores, por que não vão mexer também? Nós não temos garantia de coisa nenhuma. O que fizeram com o Parque da Harmonia, o Parque da Harmonia hoje é algo surreal em relação ao que era. E o que era dito é que o Parque da Harmonia não era utilizado pela comunidade porto-alegrense, que ninguém usava aquela região, imagina só. Então, o fato do IPHAN não nos liberar representa uma tentativa a mais de evitar que a gente siga adiante.
mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Tomara que ele caia da presidência e que em seu lugar vá alguém que realmente assuma, porque ele não faz nada em relação ao que deveria fazer. Assim, olha, nós entramos em contato 1 milhão de vezes, ele não dá nem respostas. Não é o caso do Rafael Passos, aqui do superintendente regional, é absolutamente diferente, mas o Rafael não tem condições de gerir uma coisa que é numa escala federal. Não sei se eu te respondi. A Ana, gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, bem rapidinho, só agradecer novamente e dizer que eu achei muito interessante a sequência de falas, que todas se entrelaçam, né, de alguma forma, e se complementam, e várias informações acrescem e enriquecem, né, o que foi falado. Obrigada. Bom, eu gostaria também de agradecer novamente o fato de ter sido convidada. Foi maravilhoso ter estado aqui, e falar na redenção sempre é algo que nos cativa, que nos motiva e que nos faz sonhar. Depois que eu me aposentei, ele passou a ser a minha grande referência de vida, porque, já que eu moro na José Bonifácio, e ele é o meu jardim, eu virei uma das véias das árvores. E, a partir daí, eu luto muito. Muito obrigada mesmo. Eu gostei muito da fantasia de Gambá. Acho que era uma forma de financiar o movimento, de vender fantasias de Gambá, eu certamente compraria um. Gostaria de comentar alguma coisa? Muito obrigada também, né? Não, eu que agradeço. Acho que encerrar assim está justo. Certo. Deixo para vocês. Gostariam de falar com Helene? Tem um telefone? Agradecer muito que a Helene veio de Pelotas, né? Eu acho muito tocante, assim, né, a nossa relação. O Veras também. Vou falar. Alô? Estão ouvindo? Olha só, fui citado, né, Ivone? Então vou comentar um pouquinho. Queria dizer, em geral, quando a Ivone propôs essa mesa, né, e o meu papel aqui como curador, eu sou meio repressor, né, Ivone? Eu disse, mas Ivone, não é muita gente, né? Será que isso vai dar certo? Mas eu digo assim, a Ivone tem umas ideias, às vezes eu digo, e dá certo, né? Enfim. Então, eu queria, de fato, cumprimentar a mesa, a iniciativa da Marivone de pensar nesse conjunto, nessa sequência, né? Como elas foram se somando, e acho que tem tudo a ver, enfim, com a exposição. A gente tem essas perguntas ali na entrada, o que foi sonhado, o que foi construído, o que resiste ao tempo. São perguntas, em princípio, abstratas e que podem ser feitas em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Mas elas são sobre essa situação também, né? E a gente se dá conta que a universidade ocupa um espaço que era um campo da redenção, né? E que ela está aqui, essa redenção está aqui do lado, a gente se esquece disso, a gente, enfim, adorei ouvir a Ana Dalazen contar, enfim, todas essas coisas que estão na nossa vida cotidiana, mas não estão presentes, né? É muito importante, assim, acho que uma oportunidade incrível a gente recuperar toda essa memória desse prédio, né? Da comemoração, enfim, do centenário Farroupilha, desses viadutos que são uma memória, um testemunho da ditadura, como o Gustavo nos lembrou, e acho que é uma delícia, enfim, essas camadas. Eu só aprendi com a Ivone, assim, curando essa exposição. Eu não fiz nada, era só uma interlocução, assim, às vezes eu duvido da Ivone, será, Ivone? Tendo, assim, não. Acho que isso não, só dou uns palpites, assim, mas eu aprendi tanto, e acho que o que mais me entusiasma, enfim, entre outras coisas na exposição, é justamente essas camadas todas que vão se revelando aos poucos, assim, não é nada óbvio ali, né? Essas perguntas disponíveis, atualizadas, como o que dizem as águas, o que diz a terra, o que dizem as cinzas, né? Tem tantas camadas aqui que vão aparecendo e se ressignificando. Então, uma alegria, assim, toda vez que volto a essa exposição aqui, desde a montagem, desde antes da montagem, companhia da Dayana, assim, o quanto a gente vai descobrindo de novas camadas. Então, acho que é mais um contentamento, um agradecimento e um cumprimento a vocês todos. Assim, acho que foi uma mesa incrível mesmo. Parabéns. Obrigada. Que bom que eu estava errado mais uma vez, né, Ivone?
Não, errado não. Acho que é muito legal, assim. Não, é importante, eu acho que a gente sempre ter uma conversa, com quem conversar, né? Porque senão a gente caminha sozinho, né? E eu gosto muito de estar junto, deu para perceber, né? E eu acho que esse ponto é muito importante na exposição para mim e também na nossa caminhada. Eu acho que ela foi uma caminhada que a gente foi construindo, né, Eduardo, a exposição ao longo desde 2023, no início do convite, até agora, né? E parece que bom, tem mais 12 dias de exposição. Eu fico contando, fazendo a contagem regressiva, né? Para mim é uma emoção, ao mesmo tempo vai ser uma tristeza me despedir dela, mas muito legal. E a Helene? Quero parabenizar tanto a exposição, Ivone, quanto as ativações. Eu acompanhei de longe as ativações, queria ter participado muito com vocês, né? E queria dar o meu ponto de vista, porque eu não sei, eu acho que todos são de Porto Alegre, mas eu não sou, né? Fiz o meu mestrado e doutorado aqui, então tenho um carinho enorme pela Redenção, pela URGS, né? Pelo Instituto de Artes, por ti, né? Mas fiquei pensando que potente, né, essa ativação, né, e o quanto é importante esses questionamentos mesmo, né, o que foi sonhado, o que foi construído e o que resiste, o quanto isso é muito forte para qualquer cidade, né, já que esse espaço urbano está sempre em construção e se ele segue sendo construído sem questionamento, sem nenhum pensamento ou ativação dos arquivos, né, as falas hoje maravilhosas trazendo toda a história com imagens e com relatos e tudo. Né, se isso não é ativado, né, o cimento avança, né, mais um viaduto, mais outro, entende? Então, parabéns por esse trabalho que faz com que a gente pense, né, aonde a gente vive e por que a gente vive desse jeito, né, qual é o valor das nossas escolhas e das nossas perguntas, né? Então, as perguntas do Edu são sempre também muito válidas, né? É isso, os questionamentos são super importantes, né? E te agradeço por me lembrar disso. Obrigada, Helene. Parabéns. Muito legal. Atrás de ti, eu acho que tem... Boa noite. Eu vou cumprimentar a todos, mas tocar num assunto que passou meio raspando aqui e foi colocado muito bem pela nossa brilhante historiadora, que é a questão do prefeito querer fazer um estacionamento na Redenção. Eu quero trazer aqui a minha experiência de funcionário público aposentado da prefeitura nos últimos 8 anos na Secretaria de Obras e Infraestrutura. Dizer para vocês que os 2 últimos prefeitos, que coincidentemente são prefeitos negacionistas, viraram as costas para o saber da cidade. Uma cidade que tem uma universidade, que contém um arcabouço de conhecimento urbanístico, que tem um arcabouço de conhecimento de hidráulica, que tem o nosso querido Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que foi muito falado, a 0 Hora descobriu que existia o IPH durante a enchente, só que esse IPH está lá há muito tempo formando engenheiros e formando conhecimento para a cidade, e que não é ouvido, não foi ouvido. Uma cidade que tem a Faculdade de Arquitetura, que tem conhecimento urbanístico, que tem arcabouço, experiência, pesquisa, e que não é consultada. Esse mesmo prefeito anterior falaram, e isso eu presenciei, rodou dentro do corpo técnico da prefeitura, uma proposta de fazer um estacionamento gigantesco no Glênio Pérez. Eles iam simplesmente arrebentar o Glênio Pérez em volta do mercado público e iam fazer um estacionamento ali. Só que essa proposta não transitou em 2017, 2018, por aí, não transitou nem num governo nem no outro, porque os técnicos se negaram a levar adiante qualquer estudo disso, porque é inviável tecnicamente. Porque a gente viu, a gente sabe por quê, não precisa nem explicar, né? Quem é do Rio Grande do Sul sabe. Então, o grande problema é que, enquanto a gente gerar políticos dessa qualidade, a gente vai estar sempre em luta. E, por acaso, hoje se conversa com o governo federal. Amanhã
Quem sabe será verdade ou não. Nós sempre vamos estar refém desses políticos, porque nós os elegemos, nós os geramos. E eles são políticos que viram de costa para o conhecimento técnico da cidade, viram de costa para a sua universidade. Né? Coisa que eu, quando trabalhei no DEMAI, porque eu tinha 31 anos de prefeitura, consegui trabalhar com o Instituto de Pesquisa Hidráulica no início do século, lá em 2007, 2008, quando a gente conseguiu fazer plano diretor de esgotos da cidade. Quer dizer, então, é um mau exemplo que, infelizmente, a gente tem que grifar aqui, grifar o problema da gestão da cidade. E o que é o assunto é a arte, é conhecimento, é urbanismo, infelizmente, tem que enveredar para a política, um assunto tão desgastante e que a gente tem que trazer aqui. É só isso. Muito obrigada. Sim. Bom, eu acho que a gente está se aproximando, nós nos alongamos do tempo. Eu juro para vocês que eu não olhei o relógio, eu perdi meu celular em algum lugar. Eu não olhei o relógio, eu estou caminhando assim como quem segue, né? Mas eu sei que o Centro Cultural precisa fechar suas portas agora e queria agradecer demais assim toda a equipe, né? Dizer que foi uma experiência para nós também, uma caminhada que a gente, uma empreitada, né, que a gente fez assim essa exposição. Eu acho que se ela durasse mais 2 meses ia ter mais não sei quantas ativações. Então, só para dizer que foi um prazer assim estar com vocês aqui, né, Lívia e toda a equipe, e também o público, vocês que vieram de tão sexta-feira, né, gente? É sexta-feira, está bonito lá fora, está quentinho. Então, agradecer demais, assim, e, bom, é isso, eu acho, né? Vamos encerrar por aqui hoje. Um prazer.